Você sabe o que que tem no volume 1 da CDD? Não? Então fica comigo e depois da vinheta eu te explico. Fala galerinha, professora Gui na área. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a esse espaço que é teu. É tua primeira vez aqui conosco? Sinta-se abraçado, sinta-se abraçada. E ao mesmo tempo, sinta-se convidado ou convidada para dar uma paradinha nesse vídeo, vai aqui na sugestão e acesse a aula 1 e a aula 2 dessa nossa temática. Uma vez que nós iremos estar trabalhando hoje CDD parte 3. E para você que já está à espera desse nosso conteúdo, vamos fazer uma rápida revisão para poder introduzir ao assunto que nós temos para falar hoje. Em termos de característica, o que nós podemos dizer sobre a CDD? Que é um sistema de classificação. Por quê? Porque ele visa mapear todo o conhecimento a partir de blocos que vão ser representados de acordo com as suas características. Então, faz esse mapeamento do conhecimento de uma forma geral. Ele é um sistema enumerativo porque, para que eu consiga fazer a definição do número de classificação, eu irei fazer um processo chamado de síntese, que é justamente um processo que vai estabelecer o número a partir de associações, a partir de relações entre assuntos que estão dentro do meu sistema. Então, por isso que ele é numerativo. E também ele é um sistema totalmente hierárquico, porque o assunto ele apresenta 10 classes principais, que na verdade nós chamamos de esquemas. Então, os assuntos são representados em 10 grandes esquemas. E cada esquema, por sua vez, se subdivide em mais outros tantos, que vai gerar a minha divisão, que vai gerar a minha seção, a subseção e assim sucessivamente. Como, por exemplo, nós temos o assunto vestimento. Dentro de vestimento, o que nós temos hierarquicamente falando? Então, o vestimento está aqui e ele tem as suas ramificações. Então, dentro do vestimento, eu tenho aqui vestido, eu tenho aqui calça, eu tenho aqui saia, eu tenho aqui blusa. Então, isso é justamente por esta razão que ele é chamado de sistema hierárquico. E esses assuntos, percebam, camisa, vestido, calça, blusa, eles estão todos associados ao vestimento. Eu não posso colocar assuntos que não se relacionam nessa minha cadeia que nós vamos fazendo. Dentro do vestido, por exemplo, eu vou ramificar ainda mais. Eu tenho vestido longo, vestido curto. Dentro do vestido longo, eu posso ramificar ainda mais. Vestido longo com manga, vestido longo sem manga, vestido longo com zíper e assim sucessivamente. É por isso que ele é um sistema hierárquico e é por isso que ele é um sistema decimal, porque ele parte do princípio da divisibilidade do meu todo. E essa divisibilidade, ela vai se dar sempre em blocos de 10. Por isso que nós vamos ter 10 esquemas. O esquema 1, por exemplo, religião, ele vai estar dividido em 10 novos blocos, que são as divisões. Uma divisão se divide em mais 10 novos blocos, que são as seções.
Uma seção se divide em novos 10 blocos, que são as subseções, e assim sucessivamente. Nós vimos também que o sistema CDD, ele é um sistema bibliográfico. Inclusive, ele que foi o BAN, o tchan, não é? Por quê? Porque foi a partir deste sistema que tivemos uma revolução no processo de classificação. Por quê? Porque a organização dos números de classificação deixam de estar focado na prateleira, na estante, e passa a ser focado no assunto da obra. Então, por isso que ele é um sistema bibliográfico. Ele foi reunindo os documentos a partir de suas semelhanças e diferenças, mas tomando como base agora o assunto e não o local fixo da prateleira e da estante. O sistema CDD, ele também é um sistema facetado. Por quê? Porque na hora que eu vou construir o meu número de classificação, eu posso sair pegando números de várias partes do meu sistema, pelo processo de síntese. Então, eu não preciso obrigatoriamente olhar somente para o volume 2 ou somente para o volume 3. Eu posso fazer uma miscelânea. Eu posso pegar o volume 1 junto com o volume 2 e vou organizando a minha vida e gera-se um número. Por isso que é facetado, facetas. Pega-se a numeração de várias partes do mesmo sistema. E por fim, nós falamos que a CDD é um sistema extremamente didático. Por quê? Porque ela, por si só, ela te guia, ela faz com que você consiga chegar ao número de classificação de forma correta, através de notas, através de direcionamentos. Por exemplo, se você olha um número entre colchetes, automaticamente você já sabe que esse número não vai poder ser utilizado. E como é que eu sei isso? Porque além de ter o colchete, em seguida ele fala: não use este número, use este. Então, por exemplo, eu queria fazer uma classificação e acho que ia ser 372. Aí eu vou até a 372 e lá dentro está bem claro que 372 eu não posso usar. Para esse aspecto, não se usa, não se aplica. Use 608, por exemplo. Então, eu não posso usar o 372 e passo a usar o 608, porque é ela que me direciona. Assim como é ela que vai me direcionar, se eu sou obrigada ou não a colocar uma subdivisão padrão no meio do número. Ela que vai me dizer se eu sou obrigada ou não colocar um item de ligação que é de faceta, que é justo, por exemplo, o duplo geográfico. Ele pede o índice de faceta, que é justamente o zero, porque eu tenho um duplo geográfico. Mas é toda hora eu vou ter que fazer isso? Toda hora eu vou ter que colocar uma subdivisão padrão? Toda hora eu vou ter que colocar um duplo geográfico? Toda hora eu vou ter que seguir a mesma regra? Não. Por quê? Porque o próprio sistema que vai dizer: para isso aqui não se aplica a subdivisão padrão. Para esse aqui é obrigatório o uso da subdivisão padrão. É por isso que ele é extremamente didático. E nós vimos que, em termos de estrutura, a CDD, ela está na sua 23ª edição, ela se encontra dividida em 4 volumes. Nós temos o volume 1, que se volta para o manual e as tabelas auxiliares. O volume 2 e o volume 3, eles se voltam para os esquemas, que são as classes principais. E o nosso volume 4,
que é o nosso índice, que nós iremos trabalhar também. Como nós vamos trabalhar bem devagar, eu vou querer saber como é que eu faço o processo de classificação. Tu me mostraste, Guilhermina, 4 tabelas, 4 volumes, 4 obras. O que eu faço? Eu tenho uma obra, tenho que fazer a classificação e não sei por onde começar. Então, o primeiro passo é você estabelecer, evidentemente, o cabeçalho de assunto, não é? Sem o cabeçalho de assunto, a gente não faz nada. A partir do momento que eu sei exatamente o que a obra trata, aí eu não vou entrar em desespero. Eu vou lá para o volume 4, eu vou lá para o índice e vou ver se esse assunto que eu estabeleci, ele tem ou não dentro do volume 4. Se tiver, ótimo, ele vai me direcionar. Ele não vai me dar um número pronto e acabado. Ele vai me direcionar para o volume 2 ou o volume 3. Então você pode ver, na hora que tu fores fazer o teu processo, pode ser que você tenha um assunto e apareça 3 numerações. Quando está a numeração sozinha, é porque eu sei que esse é o assunto principal. Então ele vai estar no volume 2 ou no volume 3. Se ele vem um assunto com T na frente, T2, por exemplo, antes, então ele não é assunto principal. Ele está no formato auxiliar. Aí se é T2, poxa, eu não decorei, não tem problema. Eu vou lá na minha CDU, CDD e vou ver o que significa. Eu já sei que a T2, Guilhermina, é de lugar, que o nome correto é geográfico. Beleza, fica mais fácil. Então, o índice, ele vai te dar um norte. E aí você vai até as tabelas principais e as tabelas auxiliares para verificar qual é realmente a numeração que melhor representa o assunto que eu estou falando. Aí depois disso, sim, eu faço o número de classificação propriamente dito, ok? Vamos a um exemplo prático. Hipoteticamente, vamos dizer que nós criamos este cabeçalho de assunto: Manual de Políticas Públicas Brasileiras. De acordo com o que nós temos, os nossos passos, primeiro, estabelecer o cabeçalho de assunto. Depois, eu vou lá no meu índice, que vai me direcionar para o volume 2 ou volume 3. E depois, eu faço o número propriamente dito. Só que para eu estabelecer quem vai ser o número para eu ir procurar lá no meu índice, qual é o assunto que eu vou procurar? Aí nós vamos voltar para as aulinhas de língua portuguesa. Lembra que eu sempre falo isso? Quem é o sujeito da oração? Quem é aquela pessoa que não pode sair nunca da tua oração, senão perde o sentido? Eu tenho Manual de Políticas Públicas Brasileiras. Vamos tirar a palavra manual. Políticas Públicas Brasileiras. Consegui entender? Consegui. Então significa que o manual não é o termo essencial, não é o sujeito da minha oração. Vamos tirar o políticas. Manual de Públicas Brasileiras. Entendeu? Não, Guilhermina, ficou sem sentido, né? Manual de Públicas Brasileiras? Então, eu já sei que a palavra políticas, ela é o coração, ela não pode sair, é o sujeito. Só que a política, não esquece, não é qualquer política que eu estou falando. Eu estou falando de políticas públicas. Então, esse públicas, ela está relacionado com o meu políticas.
Então, políticas públicas é uma coisa só. E vamos tirar agora o brasileiro. Manual de Políticas Públicas. Entendi? Entendi. Então, confirmando, manual e brasileiro não são os sujeitos, não são o coração. Portanto, eles não são chamados de assunto principal. Isso significa que nós temos o assunto principal e o que sobra é o assunto auxiliar. No meu caso, quem é o assunto principal? É o meu sujeito, é o cara que não pode sair da frase. Então, políticas públicas. Quem é que sobrou? O manual. E quem sobrou? O Brasil. Eu não vou dizer brasileiras. Se é manual de políticas públicas brasileiras, eu já sei que é o manual de políticas públicas de um local, que é o meu Brasil. Assim sendo, aí a gente já estabeleceu quem são os assuntos auxiliares, mas eu não posso parar aí, porque eu tenho que saber qual é esse assunto auxiliar. É volume 1, está dentro de tabela. Só que nós temos várias tabelas dentro do volume 1. Então eu tenho que saber qual é o tipo desse meu assunto auxiliar. Manual. Ele representa forma, ele representa tempo ou ele representa local, espaço? Olha, manual, ele não é tempo, ele não é lugar, não é espaço. Ele é forma. Então, já achei qual é a minha tabela que eu vou procurar o assunto manual. Porque esse assunto, políticas públicas, está sendo tratado sob a forma de manual. Qual é o aspecto que eu estou fazendo? Então, é o manual, tá? E Brasil? Pô, Brasil é lugar, né, Guilhermina? Sim, então se Brasil é lugar, eu já sei que o Brasil está na tabela 2, que é geográfico, porque é o lugar, o nome correto é geográfico. A partir daqui, a gente pode ir lá no nosso índice, ver políticas públicas. Qual é a numeração que ele vai me direcionar? Manual. Qual é o número que ele vai me direcionar? Aí, quando eu estiver olhando o manual, o meu olho não pode ir para manual, digamos, 123. 1, 2, 3. Eu não posso olhar para isso. Por quê? Porque ele é um assunto auxiliar. Assim sendo, eu tenho que olhar manual que vem com o T na frente. Se eu boto o manual 123, eu vou errar o meu processo, porque eu estou falando sobre assunto manual. E aqui, para mim, manual é forma. Então, tem que estar lá no T1 e o númerozinho, para me indicar a tabela auxiliar. A mesma coisa Brasil. Se eu vou só em Brasil e tem lá 81, eu vou colocar só 81. Eu vou olhar Brasil porque 81, é 908, vamos dizer que tinha 981. Aí, tá aqui Brasil, aí 981. Não, você está fazendo totalmente errado, porque aí está dizendo que é história do Brasil, é assunto. E eu quero o Brasil como auxiliar, como lugar. Então eu tenho que olhar o número que tem o T na frente, ok? Tá? Só mais um exemplo para a gente poder entender e depois a gente entra nas nossas características do nosso manual do volume 1. Esse exemplo nós pegamos de Nascimento, que foi até o assunto da nossa aula passada. Ela apresentou este exemplo: relações estrangeiras entre Japão e Brasil. Mesma coisa que nós temos que fazer. Quem é o sujeito? Quem é aquela pessoa que não pode sair nunca?
É relações estrangeiras? É Japão? É Brasil? Então, quem é que vai ser o meu assunto principal e quem vai ser o meu assunto auxiliar? Nós já vimos que o coração é o meu sujeito, portanto, é meu assunto principal. Assim sendo, neste exemplo, o assunto principal, relações estrangeiras. O que sobrou? Japão e o que sobrou? Brasil. Então eu já sei que Japão e Brasil já vão ser auxiliares, assuntos auxiliares. Assim sendo, quando eu procurar dentro de Japão, eu tenho que procurar um número que tem o T na frente, porque ele é auxiliar de lugar, ele é auxiliar geográfico. A mesma coisa com o Brasil, porque é auxiliar geográfico. Então, esses são os passos que nós temos que fazer para o processo de classificação. Claro que a gente nas outras aulas nós vamos começar a detalhar muito melhor, mas é assim que é o processo. Ok, meus amores? Tá? Tudo certinho até aqui? Então, vamos nessa. O nosso volume 1, nós vimos que ele é constituído pelo manual e pelas tabelas auxiliares. Hoje, vamos ficar só no manual. A primeira coisa que o manual apresenta é justamente todas as atualizações. O manual ele é show de bola. Por quê? Porque ele te atualiza em tudo. Ele não faz simplesmente o processo de apresentar a edição atualizada da CDD sem a sua devida explicação. Por exemplo, antes nós tínhamos 3 volumes. Aí do nada apareceram 4 volumes. Ele explica lá o que aconteceu para conseguir resultar em 4 volumes. Ele demonstra quais foram as atualizações que foram feitas. Assim como ele apresenta os ajustes, ele explica para você por que aquela temática saiu, por que esse foco saiu deste esquema e foi para um outro esquema, por que esse outro foi incluído, por que esse daqui foi excluído. Ele apresenta todos os motivos dos reajustes. Assim também, ele descreve a política e a prática da divisão da classificação. Claro que esse processo ele tomou como base a Biblioteca do Congresso, haja vista que era o contexto de Dewey, não é? Como já foi falado na área passada. O que acontece? Ele coloca a visão dele de mundo e a visão dele é a visão europeia. A visão dele é a religião católica. E aí a gente sabe que esse processo ele apresenta características que a gente chama até de um sistema tendencioso, porque é a visão humana, não é? É a visão de Dewey. E quando ele apresenta essas políticas e práticas, ele está voltando para a realidade da Biblioteca do Congresso. Além disso, o manual da CDD, ele te aconselha na hora de classificar, principalmente quando se volta para aquelas áreas difíceis, quando você se depara com um problema. Então ele te aconselha como é que você tem que fazer o processo. E para fazer com que você entenda, ele te apresenta exemplos. Então, a partir do momento que tu está na dúvida, lê a explicação que está escrito lá no meu manual. E aí ele fecha a explicação com exemplo, clareia a tua vida, dá uma luz. Você consegue fazer o teu processo de classificação. Ele também explica quais são os critérios que você tem que ter para escolher, por exemplo, entre números relacionados. O que eu tenho que fazer para adotar o A e não o B? Ele te dá essa luz também. E ele apresenta, durante tanto o manual como durante todo o seu sistema, notas.
E essas notas, elas vão servir para você conseguir resolver o problema que tu vai ter na mão, não é? Então eu tô com um problema, não sei como é que eu vou sair, eu não sei como é que eu vou classificar, eu não sei nem como é que eu vou fazer a minha vida. Aí a gente vem nas notas. Calma, lá tem tudo explicando detalhadamente para você saber como resolver o problema da classificação, qual o caminho a seguir e, acima de tudo, conseguir de forma consciente estabelecer a numeração acerca daquela obra que tu estás fazendo a classificação. Ou seja, o manual localizado na nossa CDD, a parte introdutória, ela vai te mostrar uma aula de classificação. É show de bola por isso também, né? Então, mostra todo um processo, o que é classificar, para que tu vai classificar, por que tu vai classificar. Depois ele ainda te apresenta assim, agora eu vou te ensinar como é que você tem que classificar a partir da CDD. Então, faz com que você consiga entender o que é o processo da classificação, como é a prática que eu vou desenvolver da minha CDD, não é? No sentido de estar contribuindo para a tua prática enquanto classificador ou classificadora. É por isso que auxilia o ato de classificar. E uma coisa que é extremamente importante foi a preocupação que Dewey teve com as pessoas que estão iniciando o processo de classificar. É por isso que o foco maior do nosso manual da CDD, da nossa introdução, é justamente focar os iniciantes. Ele ainda fala bem assim, isso é para o iniciante, mas você que já é experiente, você também vai poder fazer bom uso desse teu material. Mas olha a sacada que ele teve. Ele viu o quanto foi difícil ele, enquanto classificador, dominar aqueles sistemas que ele considerava engessado, não expansivo, não adequado, ao ponto de sentir a necessidade de criar um sistema. Ele pensou nas pessoas que estariam iniciando. No sentido de fazer assim, olha, eu sofri pra caramba, hein, bicho? Agora eu não quero que tu sofras. Então é por isso que ela, se você olhar, é um sistema maravilhoso. Por quê? Porque a CDD, ela é uma ferramenta extremamente didática. Ela só tem um empecilho, que não tem na língua portuguesa, mas nós temos na língua espanhola, que já é melhor para aquelas pessoas que não dominam a língua inglesa, não é? Mas ela é brilhante no sentido de fazer com que você não ande sozinho. É como se ele te levasse na mão e fizesse você chegar até o número de classificação, ok? Então é por isso que você, a partir do momento que você lê o manual, você consegue ter essa introdução e você consegue, tu começas a entender o mecanismo, o procedimento e as ações que terás que tomar no ato de classificar a partir da CDD. Assim sendo, eu recomendo a você ler o nosso manual da CDD. Vale a pena, ok? E com isso, meus amores, a nossa aula de hoje, a nossa parte 3, vai ficando por aqui. Se caso você gostou do que ouviu, sinta-se à vontade a dar o like, a se inscrever no canal, ativar o sininho e nos seguir nas redes sociais. Afinal de contas, nós queremos que a nossa comunidade Bíblia Responda cresça cada vez mais. E lembre-se, se esse assunto é bom para ti, é bom para os teus colegas também. Fiquem todos em paz, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!